Bom, pessoal, vamos usar mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês aí um comandinho que a gente usa no Linux, o tcpdump. A gente precisa instalar esse pacote que não vem como padrão, a gente instala normalmente no Firewall, porque ele vai ser o filtro, vai filtrar as entradas que vem vindo da rede interna com direção à DMZ interna, por exemplo, né? Ou as informações saem da rede interna para a internet, ou da internet para a rede interna, né? E assim por diante. Então o tcpdump, ele é um programa que na realidade ele faz o papel de analisador de pacotes, só que ele é no modo texto. Vocês lembram do Wireshark? Se vocês lembrarem do Wireshark, vocês vão ver que ele é bem parecido com o Wireshark, só que ele trabalha no modo texto. Tudo bem, pessoal? Então assim, ele é um pacote que não vem no Linux, nós precisamos instalar com aptitude install tcpdump. Tá claro? Então ele é um filtro. Aqui ele fica nesse servidor, ele vai ficar no Firewall. E no nosso laboratório, nossos testes que a gente vai fazer, instalação, a gente vai ter uma máquina Linux e com o, se eu não me engano, é o Squeeze, né, instalado, versão mais nova do Linux. E aqui a gente vai ter o Windows 7, uma estação de trabalho. E a gente vai fazer alguns comandos e vai verificar como está chegando o pacote, o que passa no pacote, nesse filtro. Esse filtro a gente fala, eu quero ver só as conexões que estão passando, que seja TCP, que vai em direção à porta 22 do SSH, assim por diante. Porta 53 de DNS. Então os testes que a gente vai fazer vão ser esses aí. Aí eu vou mostrando a topologia à medida que vocês vão vendo. Estou usando essa topologia que eu dei para usar a aula de Squid Proxy. Então essa maquininha aqui é isso daí. Tá? A gente vai usar inclusive essa porta hoje nos testes, a 3128. Essa máquina aqui, quando ela for acessar a internet, ela vai acessar o Proxy Squid, que está instalado nessa máquina aqui. Então a gente vai filtrar e ver se está passando alguma coisa na porta 3128. O tcpdump nos ajuda a isso. E também aqui, vou fazer um teste utilizando o comando nslookup. E essa maquininha aqui vai dar um nslookup, vai estar apontando para o DNS dessa máquina aqui, que eu acabei nem colocando, mas eu posso inclusive arrumar até agora. Eu vou colocar aqui que é o DNS dessa máquina vai ser o 192.17.1.254, tá? Então tem um DNS aí para que fique clara a explicação, tá? Então essa máquina tem um DNS. Quando eu, nessa máquina aqui digitar o comando DNS lookup, pedir para ele resolver, por exemplo, um domínio chamado domínio que a gente usou nos testes, que seria o senilab.int. Então a gente vai digitar, por exemplo, www.senilab.int. Então ele vai poder utilizar esse cara aqui, que é o DNS, e aí ele vai bater nessa porta 53 aqui dessa máquina. E aí a gente vai verificar e filtrar isso com o tcpdump. Tranquilo? Bom, vamos o que nos interessa, que é esse arquivo texto aqui, onde está dizendo que a gente vai instalar, que é o tcpdump, filtro de pacotes no modo texto. Precisamos digitar aptitude update, depois aptitude install tcpdump. E a primeira linha mostra que se a gente usar o parâmetro "-i", eu posso selecionar qual interface eu quero trabalhar. Tá? Então posso dizer qual interface eu vou estar utilizando aí para poder fazer os filtros. Se eu utilizar o parâmetro "-c", e 2, eu aceito 2 pacotes de resposta no tcpdump, porque se eu não digitar o "-c2", por exemplo, ele vai ficar lendo os pacotes que está na interface até eu pressionar Ctrl+C para ele finalizar, tá? Então esse parâmetro aqui eu digo quantos pacotes eu quero. Se eu quiser, tem um limite de pacotes. Essa opção "-w", ele vai salvar a resposta do comando em um arquivo. A opção "-r", eu uso para ler esse arquivo que foi salvo, com a opção "-w". Se eu quiser ler, porque se eu utilizar o comando vim, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro, ele não lê, vai aparecer arroba, vai aparecer um monte de coisa. Então eu tenho que usar o parâmetro tcpdump "-r e o nome desse arquivo aqui. Por exemplo, vou até mudar aqui, posso colocar esse mesmo arquivo que eu gravei para que fique claro nas explicações para vocês. Tá? Então posso usar esse arquivo aí. Então ele vai ler, esse arquivo foi gravado anteriormente. O "-n" é importante. O "-n", se eu não usar o "-n", ele aparece tudo. O nome da porta, em vez de aparecer 22, ele aparece SSH.
Em vez de aparecer 53, aparece, por exemplo, DNS. Em vez de aparecer a porta 80, vai aparecer HTTP ou web, servidor web, alguma coisa assim. Se eu usar o "-n", ele não aparece o nome da máquina e nem a porta, aparece o número. Então, "-n" é para dizer que eu quero que apareça por número. Isso é importante porque deixa o processo mais rápido e algumas das vezes eu quero saber o IP mesmo. Eu quero saber o número da porta e o IP, não quero ver o nome, tá? Então, essa é a opção. Se você usar o "-n", ele não resolve o nome, ele aparece sempre número. O "-t" é o timestamp, está escrito aqui, né? Ele vai mostrar para vocês a data e a hora daquele pacote. Então, cada um dos pacotes que vai passando vai aparecendo a data e a hora no início da linha. Essa opção, esse ARP, eu estou dizendo que eu quero filtrar só pacotes que tenham na ITH0, né, na -i de interface, ITH0, ARPs, pacote ARP, do protocolo ARP. Tá? Então o parâmetro menos, aqui o greater, do 1024, só vai filtrar pacotes que tenham acima de 1024 bytes. De 1024 bytes, tá? Então pacotes com esse tamanho. Então posso filtrar pacotes com o tamanho que eu quiser. Ou pacotes com menos que 1024, less 1024, menos que 1024. E ele grava nesse arquivo também, tá? O "-w" vai gravando, já aprenderam. Port 22, posso usar esse parâmetro, port e o número da porta. Então ele vai filtrar pacotes que estão indo em direção somente àquela porta. E aqui o último, eu posso usar o TCP-dump em conjunto. Aqui, destination port, o IP DST significa o IP de destino, o SRC é origem. Então posso dizer que eu quero colocar IP de origem e destino. Eu posso inclusive, pessoal, fazer em linhas separadas. Essa linha, por exemplo, só interpretar essa linha. TCP-dump vai gravar nesse arquivo a saída na interface TH0 com destino ao IP tal e na porta 22, né, com destino ao IP 10.181.140.216 e com destino à porta 22 também. Eu posso fazer os três ao mesmo tempo. Se eu quiser, eu posso pegar esse daqui, copio, dou um end aqui, ó, minúsculo, né, e colo. E ficaria, ele vai filtrar somente conexão com destino a esse IP e a origem sendo esse IP com destino a essa porta. Então poderia fazer desse jeito, tá? Poderia fazer desse jeito aí para vocês. Ou usar o SRC numa linha de baixo aqui. E essa linha aqui, ó, vai filtrar pacotes da interface TH0 que não seja ARP e não seja HARP. Por exemplo, eu quero excluir o filtro de algum protocolo. Eu posso usar o parâmetro not ARP, not HARP. Por exemplo, eu não quero que também não filtre not... Vamos colocar um protocolo aqui, TCP, por exemplo, né? Not TCP. Ou vários outros protocolos que a gente poderia estar utilizando aí, tá? Então, not é negação. Poderia ser not and not port 22. Então, filtra tudo que não é HARP, não é HARP, não é na porta 22. Então, você pode usar as combinações que vocês acharem melhor aí. Tranquilo? Ficou claro aí? Espero que sim. Vamos agora verificar aqui nas máquinas virtuais que a gente tem. Vou subir rapidinho a máquina virtual. Na realidade não é essa daqui. Só fechar ela aqui e abrir a máquina virtual errada. Eu vou abrir a máquina virtual correta aqui, que é esse Squeeze e o Windows 7. Então já está subindo. Então aqui eu já estou com a máquina virtual aberta. Vou dar um Ctrl C aqui. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer o teste da seguinte forma. TCP dump -i, vou dizer que a interface é o ETH1, que é a minha interface de WAN, se vocês olharem aqui. Cadê?
na topologia, a gente pode usar, na realidade, se fosse olhar essa topologia, seria TH2, tá? Seria TH2, mas eu vou usar o TH1, que ele está na TH1. Mas imagine que essa informação estaria vindo dessa máquina, que ele estaria filtrando, ou por exemplo, a gente pode imaginar que está vindo dessa, tá? Tá, que fosse o Windows 7 e está vindo em direção a TH1, beleza? Posso até focar só para facilitar aqui a vida nossa. A gente pode mudar, mas vamos deixar do jeito que está. Só imagine que essa porta aqui seja a ETH1 e essa aqui seja a ETH2, tá? Imagine isso daí. Então essa maquinazinha está vindo em direção a ETH1. Aí nós vamos pegar aqui e vamos filtrar. Vamos dizer que o DST vai ser 192.17.1.254. Eu vou fazer esse filtro e quero fazer um filtro por porta também na porta 53, por exemplo, que é a porta de DNS. Então o que eu quero fazer aqui? Vocês analisarem a topologia, essa máquina aqui, essa máquina vai tentar fazer um NS Lookup nesse computador aqui. Porque está apontando o DNS. Quando essa máquina de NS Lookup, o NS Lookup é uma ferramenta de DNS. E ele vai verificar nesse cara aqui, que é o DNS, vai resolver o problema. O DNS é essa máquina, então vai consultar essa máquina aqui. Então esse comando, sendo digitado, vai estar escutando umas respostas aí, vindo, estou fazendo um filtro no file, de comunicações vindo na ETH1, com destino a 192.17.1.254, que é essa própria máquina Linux aqui, essa máquina Linux, na porta 53, que é DNS. Agora eu vou lá no Windows 7, tem uma ferramenta aqui de DNS, que é o NS Lookup, e vou pesquisar aqui, que é o www.senailab.int. Repare, eu vou tentar inclusive diminuir um pouquinho aqui para que vocês consigam ver isso daí. Ó, na hora que eu der um Enter aqui, vai aparecer a sujeira, vai aparecer os filtros. Inclusive já até apareceu, né? Quando eu digitei já o comando NS Lookup, já apareceu o domain aí. Vou dar mais um Enter, apareceu aí mais informações. Você viu? Na hora que eu dei um Enter, já apareceu as consultas, né? Quem que é o www, você viu? A consulta, dá para ver na tela aí, que mostrando as consultas. É isso, pessoal. O TCP-Dump dá para fazer esse teste. E eu posso fazer outro teste também aqui, utilizando acesso à página da internet, que vai acessar a página 80. Só que nesse caso, no Windows 7, o navegador está usando proxy, então ele não usa a porta 80. Ele está usando a porta, vou mostrar para vocês aqui, conexões, ele usa a porta 3128. Então nós vamos filtrar nessa porta aí. Tranquilo? Então vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar um pouco. Gente, o que eu acabei de mostrar para vocês foi a porta, né? Conexões, configurações de LAN 3128. Beleza. Vou fechar aqui. E já o acesso, vou fazer primeiro o filtro, vou cancelar Ctrl C, cancelei. Eu poderia ter usado o "-w" aqui no início, né? Por exemplo, "-w" e arquivo que eu quero gravar. Vou até fazer isso daí. Então ele não vai jogar a resposta na tela. Vai jogar a resposta agora do próximo arquivo que eu vou consultar, vai jogar a resposta dentro de um arquivo. Não vou ver nada na tela. Então, vou filtrar pela porta 3128. Então não vou ver resposta nenhuma na tela, tá? Não vou ver resposta na tela. A resposta que eu vou verificar vai ser esse daqui, ó. Então posso até fazer assim, que é do proxy. Fazer filtro de proxy. Então vou dar um Enter. Então, ele está filtrando tudo que sair, ele não vai jogar na tela, vai jogar no arquivo para mim. Vou tentar aqui no Windows 7 navegar. E aí, quando eu tento navegar, o que acontece? Vamos lá na topologia. Quando eu tento navegar, eu vou bater na porta 80, da porta 3128 desse servidor. Então está sendo filtrado, o TCP-Dump está filtrando, né? TCP-Dump está filtrando
E aí a gente vai conseguir ver os filtros dos pacotes que estão passando. Então já estou para abrir. Vou digitar aqui o usuário Herbert, a senha Senai 115. Vai abrir, abriu para a internet, provavelmente já filtrou no arquivo, só que eu não estou vendo nada aqui, só vou ver a partir do momento que eu pressionar o Ctrl C. Apertando o Ctrl C, eu posso visualizar o arquivo. Se eu tentar visualizar o arquivo com Vim, arquivo de proxy, vai aparecer um monte de sujeira, como já foi explicado anteriormente. A gente não consegue acessar com Vim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar com o comando do tcpdump -r. Então vou fazer o seguinte, ó, tcpdump -r e arquivo. Aí ele abriu e mostrou para mim que filtrou. Você viu que apareceu filtro aí, bastante coisas das páginas que eu tentou acessar. Perfeito? Tá bom, pessoal. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês a princípio de tcpdump. Uma dica importante, tem um arquivo aqui legal de dicas que eu queria deixar para vocês, inclusive foi aonde eu peguei essas informações do tcpdump. Aqui, ó, file. Vou abrir por aqui, fica melhor, que eu já abro dois arquivos ao mesmo tempo. Então, vou abrir esse arquivo. Bom que vocês olham. Dicas. Então tem várias dicas, links de dicas, vocês copiam aí pelo vídeo aula, dá uma olhada e digita. Então comandos mais utilizados no Linux com exemplos, tcpdump, foi onde eu tirei netstat, muito bom, pessoal, essas dicas aqui, ó. Vim, find, tem vários exemplos, dicas e exemplos, backup com rsync e várias outras coisas. Bom, tá aí a dica, boa videoaula para vocês, bons estudos, assistam quantas vezes quiserem. E esse aí foi minha dica de tcpdump, que é filtrar pacote. E aí vocês podem usar todos esses recursos que eu passei para vocês aqui, todos os parâmetros, -w, -c, -i, -n, -r para ler, dst, src, port, né, not para negar, e assim por diante. E vocês fazem a combinação e usem o man, né, tcpdump, né, no Linux, para vocês consultarem aí e ter mais tcpdump, para vocês terem mais parâmetros. Tem um monte de parâmetros lá dentro que a gente não explicou aqui, tá bom? Então essa é uma aula básica aí de tcpdump. Bons estudos.